e ministrar a palavra dele. Agradecer aos nossos apóstolos pela confiança de subir neste altar e ministrar a palavra do Senhor. E agradecer a você que está aí nesta noite sentado, que verdadeiramente a palavra do Senhor ela possa vir de encontro a cada um de nós, de uma forma a nos exortar, a nos corrigir e a nos lançar como flechas adiante, como aqueles que têm um chamado para conduzir e levar a palavra do Senhor. Gostaria de meditar com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aleluias. Glórias a Ti, Pai. Nós vamos ler alguns versículos alternados. Todos acharam? Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, verso 6. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Alegrem-se comigo, porque já achei. No capítulo 15, no verso 9, fala bem assim: alegrem-se comigo, porque já achei. E no capítulo 15, no verso 23, fala bem assim: vamos comer e festejar. Estava perdido e foi achado. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez. Pai, eu quero nesta noite, mais uma vez, colocar diante de Ti esta palavra. Não anulando, Senhor, a oração que já foi feita. Não anulando, Senhor, o início deste período de adoração a Ti. Mas assim como esta palavra fala, Senhor, que estava perdido e foi achado, mas fala que nós devemos nos alegrar. Então que nesta noite, Senhor, a alegria torne ao coração. Senhor, que verdadeiramente nós entendamos a Tua palavra e que possamos celebrar. E que possamos glorificar e exaltar-Te, Senhor, na beleza da Tua santidade. Que o Teu reino, Senhor, venha verdadeiramente descer sobre as nossas vidas. Porque o Pai nosso que estás no céu, Ele está aqui conosco. É Tu quem nos traz o pão diário. Então que neste dia, Pai, que neste culto de celebração à família, os nossos corações estejam sedentos. E que a água possa jorrar sobre este lugar. E que o Teu rio, Senhor, venha correr sobre as nossas vidas fluindo. E que verdadeiramente o Teu nome seja glorificado. Que verdadeiramente, Senhor, lares sejam alcançados, sejam encontrados pelo poder e pela graça da Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluias. É muito interessante quando a gente começa a ler a palavra nas entrelinhas, porque muitas vezes nós temos um período de busca, de oração, de leitura bíblica, anual, semestral, eu não sei qual a forma que você lê a palavra, e eu sempre costumo dizer que o que eu já li parece que eu nunca li antes. Eu posso ler tantas e tantas vezes e parece que ainda assim é a primeira vez que estou lendo. E quando eu comecei a meditar novamente nesta palavra há alguns dias, o Senhor aqui, Ele começava a falar sobre o que estava perdido. E daí a gente olha lá no início do capítulo 15, Ele fala que era sobre uma ovelha perdida. E a palavra nos fala que um pastor, ele tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas ele tinha. Mas a palavra ela se inicia dizendo que o Senhor, Ele se aproximava a caminhar e vinha ali com Ele publicanos, pecadores, e fala que os fariseus e os escribas murmuravam contra Ele. É interessante que fala que os publicanos e os pecadores iam atrás de Jesus. Mas eu acredito que os fariseus e os escribas, aqueles que se acham doutores da lei e que conheciam a palavra, também estavam, porque eles queriam ter algo para murmurar, algo para criticar, algo para julgar e para acusar. Então não eram tão somente os publicanos, aqueles que para muitos eram inimigos, porque eles cobravam impostos. Não eram tão somente aqueles que pecavam, que de alguma forma transgrediam a lei. Mas todos quanto sabiam que Jesus estava passando, fossem eles amigos, inimigos, limpos ou não, caminhavam aonde Jesus estava, porque queria ouvir, sabia que dele iria fluir algo que traria para eles, que seja para que eles criticassem, que seja para que eles tivessem algo a ser melhorado dentro de si.
E quando essa palavra vem e fala que um pastor, ele tinha ali 100 ovelhas, porém uma se perdeu. E quando essa ovelha se perdeu, o pastor pegou a ovelha, as 99 ovelhas, deixou aonde? No deserto. A minha palavra aqui, ela tem uma tradução que fala que ele pega 99 ovelhas e deixa no deserto. E vai atrás daquela uma que se perdeu. E naquele momento ele sai atrás daquela uma ovelha que se perdeu e ele a encontra. A palavra fala que ele deixou as 99 e vai. E ele busca até que encontre. E quando ele encontrou ali aquela ovelha perdida, ele com muita alegria, cheio de alegria, a palavra fala, cheio de alegria, ele foi para onde? Para sua casa. Peraí, mas ele tinha deixado 99 no deserto. Muitas vezes nós não sabemos a caminhada que temos seguido como pastores. E se ele deixou 99 no deserto, eu acredito que ele estivesse pelo deserto, por isso que uma ovelha se perdeu. Às vezes nós caminhamos como pastores e caminhamos por um deserto onde vem o vento, onde vem o frio, onde vem circunstância, mas se existe uma ovelha, porque o Senhor fala que por se ali houver, ele vai atrás daquela ovelha. E aquele pastor, ele foi atrás daquela ovelha e se enchendo muito de alegria, ele foi para casa e chamou os seus amigos e os seus vizinhos e falou, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aquele pastor ali, quando ele encontrou aquela ovelha perdida, quando nós vamos discorrendo na palavra, ele fala que haverá mais alegria do céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É muito interessante porque 99 ovelhas ainda estavam com o pastor. Porém, muitas vezes nós estamos andando com pessoas que têm nos instruído, que têm nos direcionado, mas nós não queremos nos arrepender. Nós queremos tão somente reclamar e murmurar. Peraí, mas o fulano saiu, por que ele tem que ir atrás? Ei, tem 99 aqui, por que você não está cuidando de mim? Por que você tem que ir lá fora para buscar aquele que está perdido, sendo que você não está cuidando de quem está aqui dentro com você? Muitas vezes as 99 ovelhas que estavam com o pastor não entendiam o porquê que aquela ovelha havia se perdido. Mas se o pastor foi atrás é porque ele conhecia aquela ovelha. E é muito interessante que a palavra fala que as 99 necessitavam sim de um arrependimento. Ela fala nas entrelinhas e muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja. Já estou aqui dentro mesmo. Eu vou me arrepender do quê? Eu já estou servindo, eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo. Então, não há nada mais que eu precise me arrepender, não há nada mais que eu tenha que fazer. Se a outra saiu é porque estava em pecado. É porque estava fazendo o que não devia, é porque estava transgredindo a lei, é porque não estava vivendo e cumprindo os princípios que precisam ser vividos. Mas não é isso que a palavra fala. Fala que o pastor, ele foi atrás daquela ovelha, colocou ela em seus ombros. Ele cuidou dela e a trouxe de volta para celebrar, para se alegrar, porque ele a amava, porque ele queria aquela ovelha com ele. E daí quando nós continuamos na palavra, fala sobre a parábola da dracma perdida. É interessante porque o pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E daí quando vem a parábola, fala que uma mulher tinha 10 dracmas. Porém, uma se perdeu. Uma dracma. Insignificante poderia parecer, ao olhar para a numeração entre 100 ovelhas, entre uma ovelha perdida, já que ele tinha 99, para que eu vou procurar? Aquela mulher, ela perdeu uma dracma, qual a diferença se ela tinha ainda 9? Por que ela vai se preocupar com uma dracma? Porém, a palavra nos fala que ela acendeu a lamparina e começou a varrer ali a sua casa. E quando ela começou a varrer a sua casa com muito empenho, ela não varria de qualquer jeito. Eu acredito que quando nós vamos limpar a nossa casa, algumas pessoas acredito que façam dessa forma, arrastam os móveis. Porque senão, se você limpar só do lado, passado algum tempo, você levantar,
Vai ter muita poeira, vai ter muita sujeira. Sabe por quê? Porque tem sujeira que entra de baixo e a gente não vê. Tem sujeira que está dentro da casa da gente e a gente não observa, mas a gente quer ir lá na casa do outro e falar: olha, ali está sujo. Ei, você está vendo que aquilo ali está errado? Você está vendo que aquilo ali deveria ser diferente? Aquela mulher, ela se empenhou em encontrar uma única moeda. Mas uma moeda que para ela tinha sim muito valor. E quando ela encontrou, ela chamou ali as suas amigas, as suas vizinhas, e falou: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É interessante que muitas vezes a gente não se atenta para algumas coisas de pensar: poxa, mas eu só perdi uma? Que diferença isso faz? Isso não faria diferença alguma. A gente só olha para o que se perdeu, mas não olha para o que tem que se fazer. O pastor, ele perdeu uma ovelha, ele precisou ir, ele precisou se movimentar, ele precisou fazer alguma coisa para que aquela ovelha fosse encontrada. Aquela mulher, ela perdeu uma moeda e ela precisou se movimentar, ela precisou varrer, ela precisou limpar para que aquela moeda fosse encontrada. E em ambas essas parábolas, a do pastor e a da mulher, fala que era necessário um arrependimento. A ovelha, ela saiu. A moeda, ela foi perdida. Eu acredito que nem alguma adversidade que aquela mulher estivesse passando, nem alguma correria. A nossa vida hoje ela é tão corrida. São tantas as circunstâncias. E muitas vezes a gente vai pegando tudo muito rápido e tem que sair. E ali se perdeu. Mas a palavra fala: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aquela moeda que foi encontrada, ela foi classificada como um pecador que havia se arrependido, como alguém que havia se arrependido. Aquela ovelha que foi encontrada era alguém que havia se arrependido e quis voltar. E a palavra continua discorrendo quando nós chegamos então à parábola do filho perdido. É interessante porque a ovelha se perdeu, a moeda perdeu, mas o filho quis se perder. Ele estava dentro de casa. Ele estava sob os olhos, sobre o cuidado. Ele estava no coração do pai. Mas ele quis se perder. Por que ele quis? Porque a palavra fala que ele chegou até o pai dele e pediu a parte dele por herança. A herança nós obtemos quando a pessoa já não está mais conosco, quando ela já morreu. E naquele momento ali ele fala: me dá a minha parte. E fala que ao passar alguns dias, ele pegou tudo que ele tinha. Ou seja, ele não tinha sua herança, acredito que ele tivesse mais coisas. E quando ele pegou ali todas as suas coisas, ele foi se perder no mundo, imaginando que estava se achando, imaginando que estaria se encontrando. E a palavra fala que dado alguns dias, depois de ele ter consumido tudo, depois de ele ter perdido tudo, ele começou a sentir fome. Ele estava na casa do pai e ele tinha comida. Porém, ele quis sair. Ele pegou aquilo que ele tinha, tudo que ele tinha. A palavra fala que pegou tudo que ele tinha. E tudo se perdeu. E quando tudo ali se perdeu, ele começou a pedir emprego. E começou a trabalhar servindo. E foi estar a comer com porcos. E quando ali ele comeu com porcos, ele começou a falar: os servos do meu pai têm melhor alimento que o meu. Existe um livro que ele trata de uma forma espiritual sobre os porcos. E que fique bem claro, eu estou falando sobre porcos. E esse livro ele fala sobre porcos na sala. Se alguém já teve a oportunidade de ler, e quem não teve, se tiver a oportunidade, ele fala sobre uma limpeza espiritual. E muitas vezes eu acredito que você que não é um criador de porcos, se você colocar um porco dentro da sua sala, ele vai sujar toda a sua sala. Ele vai respingar em você. Pode ser que a sua casa esteja totalmente limpa, mas se você for dar uma comida para ele, ele vai sujar, porque a natureza dele é fuçar, de uma forma a comer desajeitada e desordenadamente. Então ele vai sujar a tua sala. E levando para o lado espiritual, quando nós nos assentamos onde nós não devemos nos assentar, onde nós não ouvimos o que nós não deveríamos ouvir, é como estejamos com porcos na sala, nos sujando.
E daí nós achamos que, às vezes, não, a pessoa está falando, isso não diz respeito a mim. Ei, a limpeza espiritual, ela é para todos, porque nós vivemos em um mundo espiritual. Se você ainda não entendeu que a tua vida, que a tua dinastia, ela não é desta terra, mas ela é de um reino, você ainda não entendeu o sacrifício que foi pago na cruz. Então pare de achar que tem que ter porcos na sua sala, pare de achar que você precisa comer junto a porcos, porque você se distanciou do coração do pai. A palavra nos fala que esse filho, quando ele começou ali a comer junto com os porcos, houve um determinado momento que ele caiu em si. Ele reconheceu. Ele precisou reconhecer aquilo que ele havia feito, aquilo que ele estava vivendo. A ovelha, ela é comparada a alguém que se arrepende. A dracma, ela é comparada a alguém que se arrepende. Porém, o filho pródigo, ele é comparado àquele que precisa cair em si. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós dizemos, falamos que perdoamos, que estamos vivendo um novo tempo, uma nova caminhada, com novas pessoas, com novas vestes, mas nós não caímos em si, a nossa mente não cai em si para falar, eu preciso reconhecer que eu errei, porque a gente acha que só o outro erra, e daí nós vamos enraizando na nossa mente um sofisma, uma altivez de espírito, onde nós queremos nos autocontrolar, porque o filho pródigo e o filho que ficou em casa, eles tinham isso sobre eles. Eles queriam o autocontrole, o controle de si mesmo. Ele não queria que o pai lhe direcionasse, que o pai lhe conduzisse a viver a herança verdadeira sobre a vida dele, sobre a herança que havia dentro de casa. E naquele momento ali, quando ele caiu em si, ele falou: meu pai tem tanta fartura, o que eu estou fazendo neste lugar? Por que eu estou aqui? Eu vou me arrumar. E morrendo de fome, ele estava. E quando ele caiu em si, ele começou a falar consigo mesmo: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Muitas vezes nós achamos que precisamos reconhecer só para o pai. Mas ele falou: Pai, eu pequei primeiro contra Deus e contra o Senhor. Ele reconheceu ali a soberania, a autoridade de Deus sobre a vida dele, quando ele teve esse reconhecimento. E quando ele reconheceu o que ele havia feito, como filho, ele se arrumou. E ele foi. E ainda ao longe o pai o avistou. De longe o pai o avistou. E de pronto, o pai só falou: prepare para ele roupa e uma sandália. Eu acredito que ele estava voltando totalmente maltrapilho. A palavra fala que ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Então acredito que ele não tinha nem mais roupas. E o pai pegou ali sua melhor fazenda e fez uma roupa para o filho. E pegou a melhor sandália e deu para o filho. E pegou um anel para simbolizar uma autoridade que ele estava dando, um selo de confiança que ele estava dando para aquele filho. Porém, dentro de casa ainda havia outro filho. Um filho que não se conformou em ver aquele voltando. E começou, assim como 99 ovelhas, a se perguntar: eu estava aqui, por quê? Lembre-se, o pai não foi atrás desse filho. O filho precisou cair em si. Pode ser que muitas situações você tenha vivido na sua casa, na sua jornada, na sua caminhada, e você esteja esperando um pastor, um pai atrás de você, e o Senhor, Ele tem dito para você dia após dia: caia em si, reconheça, se arrependa. A vaidade, o orgulho que muitas vezes vem sobre nós, vai nos cegando, vai trazendo sobre nós uma cegueira tamanha que nós não conseguimos encontrar o caminho. Só que o caminho verdadeiro que precisamos encontrar é o coração do Pai. E muitas vezes tão perdido que estamos, porque achamos que estamos na casa do Pai, olhamos só para o outro que perdeu, para o outro que achou, mas não nos atentamos que estamos com o Pai, mas não temos acessado o coração dele. Eu não sei de que forma que você tem vindo e ido diariamente à presença do Senhor. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor dia após dia.
Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como você tem se sentido. Se como uma ovelha que se perdeu, ou como uma daquelas 99 que o Senhor colocou no deserto. E fala: Pai, tu vai me colocar no deserto por causa do fulano? É sério que eu vou ter que passar por essa situação porque esta pessoa fez isso? Porque ele não quer buscar, porque ele não quer servir, eu vou ter que passar pelo deserto? Senhor, é sério que eu preciso acender uma luz para que eu encontre uma única dracma? Eu tenho 9. Por que eu vou me preocupar com outra? Por que muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa, nós nos perdemos na presença do Senhor, porque nós não queremos cair em si e reconhecer a soberania e o controle de Deus sobre as nossas vidas. E nós pensamos: eu já perdoei, eu já deixei, eu já larguei, mas Deus não faz, e se Deus não faz, eu começo a fazer prova de Deus, e vou fazendo prova de Deus, e se Deus não falar, parece que nada mais vai acontecer. E o Senhor fala: permita-se passar pelo processo do caminho que eu preparei para você passar. Eu salvo uma, se você passar pelo processo, acredite, você vai para casa junto celebrar. Só que muitas vezes nós não queremos celebrar com aquela que foi encontrada, porque a gente pensa: melhor era que tivesse morrido, melhor era que essa tivesse morrido e as 99 dariam mais lucro para que vivêssemos o sobrenatural de Deus. Melhor era que eu deixasse essa moeda de lado, que não houvesse arrependimento. Mas não é assim que o Senhor nos tem. Não é assim que o Senhor tem sobre as nossas vidas o chamado e o propósito dele. Pode ser que você seja a ovelha que se desgarrou. Pode ser que você seja a dracma que se perdeu. Pode ser que você seja o filho que ficou, ou o filho que saiu. Seja o filho que perdeu tudo, ou o filho que tem tudo e não consegue ver que tem tudo. Pode ser que você seja o pai que está à porta esperando o filho voltar. Pode ser que você seja o pastor que precise ir buscar a sua ovelha. Pode ser você aquela que vai precisar varrer a casa para encontrar a dracma perdida. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão se perdendo no mundo, mas elas se perdem em si mesmas, dentro de casa, no meio de uma multidão que cuida, sim, aonde tem o cuidado, aonde tem a justiça, aonde tem a provisão, mas nós nos perdemos com o orgulho que toma de conta do nosso coração. Muitas vezes nós nos santificamos tanto, porque a palavra fala santificação, santificai-vos, buscai a santificação sem a qual não verão a Deus. E nós nos santificamos a tal ponto que chegamos a ensoberbecer, a nos envaidecer, e isso nos distancia da presença do Pai. O Pai, Ele te avista de longe, porém você não consegue alcançar o coração dEle, de tanta dureza que há no teu coração, porque você acha que você é o melhor, que você faz melhor, que você pode sim ir mais longe, que você pode alcançar o que poucos alcançariam. O que poucos alcançariam. Tem pessoas que quando você começa a conquistar, elas se encolerizam. Por que o outro está conquistando? Eu oro tanto. Ei, você não sabe o secreto da oração do outro. Pode ser que quando a gente começa a contar de um sonho, as pessoas comecem a falar: é uma pessoa tão soberba pelo que ganha, pelo que consegue, pelo que faz. Quando eu comecei a ter as minhas conquistas, e quando eu me formei, e eu cheguei a comentar com algumas pessoas na época sobre a minha formação, e a pessoa começou a achar que a minha formação era algo insignificante, que me ensoberbecia. E eu me entristeci muito, porque foi algo que o Senhor me deu. Nós batalhamos em uma faculdade por longos anos para a pessoa dizer que é para você se ensoberbecer, que é vaidade. Não, mas era uma conquista que Deus havia me dado. E naquele momento ali, aquilo me entristeceu tanto, que eu parei de testemunhar o que o Senhor me entregava. Eu parei de testificar o que o Senhor fazia. Só que quando eu parei de me alegrar, eu parei de sonhar. Eu achei que eu não era digna de sonhar sonho algum. Porque se eu sonhasse, as pessoas poderiam falar:
soberba, vaidade. E eu comecei a me distanciar daquilo que poderia ser um sonho. Ei, pode ser que alguém não sonhe o teu sonho, mas o Senhor não falou que é para você parar de sonhar. Pode ser que Ele prepare o momento certo e oportuno para você contar o teu sonho com quem você vai ter que se alegrar, mas não deixe de sonhar. Porque um dia eu voltei a sonhar e eu entendi o que o Senhor estava fazendo. E eu me lembro que na minha formação, quando as minhas filhas começaram a estudar, elas, mãe, a senhora não fez nenhuma formação que me ajude na minha formação. E agora? Eu falei, mas eu fiz algo que eu queria fazer, que eu almejei fazer. E ali elas começaram a graduação delas e o estudo delas. E por vezes eu me calei sobre o que elas estavam se formando. Porque as pessoas às vezes não conseguem entender o teu sonho, porque acham lá atrás eu não tive. E por que que ela e os filhos dela vão ter? Tem pessoas que acham que é uma afronta você ter algo, você avançar em algo. E quando ali elas começaram a se formar e a graduar, eu falei, meu Deus, eu voltei a sonhar. Sabe por quê? Porque eu vi as minhas filhas sonhando. Porque eu vi elas conquistando. E eu acredito que ao ver elas conquistando, o pai, ele começou a me olhar da mesma forma. Filha, não importa com o que os outros estão falando, não importa da forma que os outros estão te olhando, eu sei o que eu derramei sobre a tua vida. Existem pessoas aqui hoje que deixaram de sonhar porque alguém não acreditou no seu sonho. Ei, o sonho era seu e Deus não mandou você parar de sonhar. Só que Ele vai preparar o tempo que você vai se alegrar e vai separar as pessoas para que você deva se alegrar. Mas a gente acha que tem que compartilhar os sonhos com todos. E eu me recordo que na formação de uma das minhas filhas nós estávamos na pandemia. E a pandemia, ela nos enclausurou, ela nos fechou, ela nos fez parar de sentir abraços. Ela nos fez parar e nos ensinar, ei, é tempo de afastar de abraçar. É tempo de calar. Nós vivemos a palavra e muitas vezes não entendemos o quanto a vivemos. Nós nos distanciamos como ovelhas e muitas vezes não nos atentamos na palavra. Nós perdemos dentro de casa e muitas vezes não estamos percebendo, sabe por quê? Pelos sofismas que há em nós, pelo altruísmo que há em nós, pelo que achamos que é só sobre nós. E quando nós entendemos que é sobre o Senhor, que é sobre o céu, que é sobre o reino, o Pai, Ele está à porta a nos esperar. Quando nós entendemos que é sobre o reino, a gente vai entender que Ele pode estar à porta, mas eu não quero só as mãos dele, eu quero alcançar o coração. Porque quando nós alcançamos o coração do Senhor, verdadeiramente, independente de alguém sonhar conosco, nós vamos continuar caminhando. Independente de alguém ter palavras construtivas ou não, no silêncio, no secreto, Deus, Ele escuta as nossas lágrimas. E Ele fala, ei, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu era uma pessoa que eu não podia gerar, eu gerei. Eu era uma pessoa que eu achava que eu nunca iria ter alguma posse, e eu tive. Mas falar isso pode ser que para alguns seja uma afronta. Seja de alguém que, será que deve conquistar? Mas você só vai entender se deve conquistar quando você conseguir olhar para o teu irmão e falar assim, eu ainda não consegui, mas eu quero que você tenha. Eu ainda não alcancei, mas eu quero que você tenha. Ei, eu me alegro com aquilo que você está buscando, com aquilo que você tinha, mas você queria algo mais. Ei, ele tinha 99 ovelhas, mas ele não queria perder nenhuma. E às vezes você pode achar insignificante o sonho de alguém. E pode pensar, era só mais um sonho, é besteira. Não julgue um sonho que você não sabe o preço que ele foi pago para sonhar. Não julgue. Não pense que você tem buscado uma humildade quando você olha para fora. Quando você olha para o externo. Porque a humildade, ela precisa vir de dentro. A humildade, ela gera milagres. A humildade alcança, sim, o coração de Deus. A humildade, ela nos ensina a olhar para o outro e falar, ei, eu ainda não tenho, mas eu quero que você tenha. Eu quero o novo. Mas se não chegou para mim, eu quero que você tenha. Será que você consegue orar dessa forma?
Será que você consegue se colocar em um ambiente onde você vai olhar para a pessoa e falar, mas aquela pessoa ela anda tão desordenada, tão desalinhada. Mas existem pessoas que ela encontram tanto o coração de Deus, quando ela passa a ser generosa. O meu sonho é ver, eu sempre falo isso, quando eu vou ministrar alguma oferta, não é muito meu hábito, porque eu gosto e anseio pelo dia em que eu verei gasofiláceos, ou que as pessoas irão ouvir a palavra e irão ofertar dentro da palavra. Não era necessário que nós chegássemos aqui para liberar uma palavra de dízimos e ofertas, uma vez que está na palavra. Você vai falar de dinheiro? Não, não vou falar de dinheiro, porque a oferta não é dinheiro, a oferta é entrega. Entrega o teu eu. Muitas vezes a única coisa que você tem para entregar é só o dinheiro que você deixou aqui, mas você não consegue entregar o teu coração para o Senhor. Aí você quer viver um milagre, mas você não consegue alcançar o milagre, porque você está olhando só para o bolso, você não está olhando para aquele que é o consumador de todas as coisas, que derrama o milagre sobre a tua vida. Você precisa aprender a olhar para o sobrenatural do que Deus quer fazer. Quando eu entrei hoje aqui, eu estava orando ali, e de olhos fechados, e foi muito profético. Eu havia deixado a minha chave com o meu genro, e eu orando, eu estiquei a mão, ele foi, colocou a chave na minha, ele falou assim, eu te entrego esta chave. Ele pode não ter entendido, porque ele não sabia a oração que eu estava fazendo com Deus. Mas naquele momento que ele entregou uma chave na minha mão, eu vi essa chave virando. E eu quero que essa chave vire não só para mim, eu quero que ela vire para você. Eu quero que você seja a pessoa assim, que seja a ovelha que um dia se desgarrou e o Senhor trouxe para perto. Se foi a dracma perdida, que você seja encontrado pelo Senhor. Se você foi o filho que um dia se afastou, o Pai está na porta, te chamando, te esperando. Ele não foi atrás, mas Ele sabe o que Ele tem para te oferecer. Ele sabe, e você sabe o que você tem na casa do Pai. Essa chave virou, e ela não virou só para mim, ela virou para cada um de vocês aqui, porque eu sei a oração que eu estava fazendo, e eu creio que hoje, pessoas que estão aqui, e que falaram, Senhor, eu preciso de uma provisão só para amanhã. Hoje eu tinha, mas eu preciso para amanhã. Essa chave virou. Senhor, eu queria só que o meu marido fosse encontrado. Essa chave virou. Pai, eu queria que o meu filho voltasse. Essa chave virou. Ei, eu não sei qual foi o teu pedido nesta noite, mas eu sei qual foi o meu, e eu sei que a chave virou para cada um de vocês nessa noite. Se você quer restituição, se você quer restauração, se permita ser encontrado por Deus, mas alcance o coração dele. Viva o que Ele tem para você viver, e acredite, Ele tem o tempo certo para poder te levar aonde Ele preparou para você estar. Ele tem o tempo certo, como ovelha, como dracma, como filho. Eu não sei de que forma que você está, mas o Senhor, Ele tem o tempo certo e exato, e essa chave virou. Se você estava ligado, você sabe que o anjo do Senhor passou aí e te entregou um sonho que para o homem não é possível. Para o homem não é possível, porque às vezes nós falamos em valores altos. Eu quero morar num bom lugar, mas eu não consigo. Vai lá, ora na porta dessa casa, se ela estiver à venda. Não fica expulsando ninguém da casa dos outros, não. Porque tem gente que fala, eu queria essa casa, a casa é habitada, e quer expulsar o dono da casa por uma oração que Deus não mandou você orar. Mas se tiver no propósito do Senhor, a placa vai estar lá na frente daquela casa, e você vai ter aquela casa. É o carro novo? Ei, não fica orando pelo carro novo do outro, não. Ora pelo seu. Qual que é o carro melhor? É o meu. O carro do irmão, ele é muito bonito, mas o melhor é o meu, porque o meu me leva aonde eu quero, e ele é meu. Ele não é do outro. Muitas vezes nós deixamos de conquistar, porque nós estamos olhando para o que o outro tem. Nós queremos o que o outro tem. Nós não queremos o que o Senhor tem para a gente. Então se permita virar uma chave. Em um ato profético, abra a tua mão. Pai, eu quero neste momento declarar que eu não sei, Senhor, qual é o pedido de cada um dos teus filhos nesta noite. Mas eu sei que uma chave virou. E eu quero que tu entregue a chave, Senhor, de uma casa,
de um carro, de um trabalho, de um filho, de um casamento. Senhor, eu não sei qual a circunstância. Pode ser que existam vidas aqui que não estão conseguindo gerar. Vira essa chave, porque Tu és o dono de todas as coisas. E que eles recebam, em nome de Jesus, a Tua graça e o Teu milagre neste momento. Amém? Para encerrar, eu gostaria de contar para vocês uma história que eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante. Fala sobre um rei. A história do invejoso, daquele que não celebra. Um rei muito sábio decidiu testar 2 súditos do seu reino. Um conhecido por sua ganância sem limites e o outro por sua inveja corrosiva. Eu quero presenteá-los com cada um de vocês. E um só fará um pedido. Qualquer um. Não importa o pedido. E o outro receberá em dobro daquilo que o outro pedir. Mas não poderão negociar entre si. Apenas um pede e o outro recebe. O ganancioso começou a se agitar. E a proposta parecia ser muito boa. Até ele lembrar que o outro receberia dobrado. Se eu pedir 100 moedas de ouro, ele receberá 200. Ele então ficou angustiado. E o invejoso sentiu o estômago embrulhar. E a ideia de ver o outro ganhar mais ainda, mesmo que ele ganhasse, era insuportável. O rei percebeu a hesitação dos dois e falou: você, invejoso, será o primeiro. E ali ele pediu, e o homem ficou em silêncio por um longo tempo. Pensava, calculava, remoía. Pedir riqueza jamais. Não suportaria ver o outro com o dobro do que eu terei. Pedir terras? Impossível. Aceitar que o outro tivesse 2 vezes mais? Foi então que ele pensou. E com um olhar frio, respondeu: Majestade, que me seja tirado um dos olhos. O rei surpreso perguntou: tem certeza do que você está pedindo? Sim, tenho. Porque assim o outro perderá os 2 olhos. E assim foi feito. O ganancioso ficou cego e o invejoso, com um único olho, sorria em miséria, satisfeito, não por ter menos, mas por fazer o outro perder tudo. Há quem prefira viver na escuridão, a permitir que o outro brilhe. Há quem aceite a própria dor, desde que consiga machucar mais alguém. Essa é a face mais cruel da inveja. Ela não quer ter, ela quer que o outro não tenha. Cuidado com o invejoso. Ele não te odeia. Ele só não aceita te ver abençoado. Ele só não aceita ver que você ficou parado. Enquanto você se move, ele te observa. Enquanto você constrói, ele compara. Enquanto você segue, ele se incomoda. Inveja não é desejar o que é seu, é desejar que você não tivesse. O invejoso não quer crescer, ele quer te ver desistindo. Ele não quer luz própria, apenas quer que você apague a sua. Não ignore os sinais. Nem toda energia ruim vem no grito. Não precisa se esconder. Basta apenas discernir. E eu quero te convidar nessa noite para discernir a presença do Senhor. Para discernir quem você é na presença do Senhor. Eu não quero que você aponte: olha lá, a ovelha perdida tinha que estar na igreja. Olha lá, a fulana que não limpou a casa tinha que estar aqui. Olha lá, o filho saiu porque o pai pode ser que fosse muito autoritário. Não olhe para ninguém, olhe para você. Olhe para você com os 2 olhos que você tem. Não queira achar que você vai tirar os olhos de um e vai crescer feliz com isso. Pode ser que humanamente falando, você, eu não faria isso, jamais. Pedir para alguém perder o olho. Muitas vezes nós fazemos isso sim. Ei, não se engane. Nós achamos que nós merecíamos mais, que nós poderíamos ir mais além, que nós poderíamos fazer mais. Não se engane. Permita que o Senhor
te use com os 2 olhos que você tem, para que você viva a palavra dele e fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Declare ao Senhor que os teus olhos vão se elevar para ele, e que o milagre, que o sobrenatural do Senhor virá sobre a tua vida de uma forma que você jamais imaginaria. Que a humildade que o Senhor possa derramar sobre a tua vida e o amor venha sim escancarar portas, mas venha baixar o céu para que você toque e você entenda que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Pode ser que você não entenda que está faltando e fala: eu queria só o de hoje, e não chegou. Cuidado com quem você está andando. Pode ser que o pastor foi te buscar, te curou, te sarou, e você não está entendendo o que o outro está tirando a tua visão, que o outro está ferindo os teus olhos. Arrependa-se, caia em si e glorifique ao Senhor. Encontre-se com Cristo, mas acima de tudo, encontre-se consigo mesmo e reconheça que o Senhor, a soberania dele sobre a tua vida, ela não te dá o direito de você ter o autocontrole sobre a sua vida. Não, não é isso. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o temor, que se você fizer e não estiver alinhado com o propósito do Senhor, Ele vai te podar. E na hora da poda, que você possa estar firme na árvore que é Ele. Amém? Que o Senhor abençoe. Coloque sobre os seus pés. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar diante da tua presença nessa noite, Senhor, os teus filhos. Senhor, o coração de cada um deles, que eles possam ser encontrados por ti. Senhor, a tua palavra nos fala, Senhor, que o pastor, ele buscou a ovelha. A tua palavra nos fala, Senhor, que aquela mulher encontrou a dracma perdida. A tua palavra nos fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, que aquele filho voltou para casa. E muitas vezes nós olhamos para a tua palavra e só vemos o que se perdeu, e não conseguimos nos alegrar, Senhor, com o que nós encontramos. Porque se tu tem novas vestes, Senhor, nós encontramos uma nova veste. Se tu tem novas sandálias, nós encontramos essas sandálias, e que nós possamos nos alegrar com a ovelha que voltou, nos alegrar, Senhor, com a dracma que foi encontrada. Senhor, que verdadeiramente como filho nós possamos cair em si e encontrar-nos contigo e acessar o teu coração e entender, Pai, que o sobrenatural é: ei, alegrem-se comigo porque a ovelha foi achada. Alegrem-se comigo porque a dracma foi achada. Alegrem-se comigo porque o filho que estava perdido voltou. Alegre-se em Cristo. Comece a celebrar, comece a agradecer ao Senhor pelas tuas conquistas. Pode ser que esteja tão longe, então comece a agradecer antes que você veja, que os teus olhos consigam contemplar o sobrenatural, e que o derramar de Deus venha sobre a tua vida de uma forma a que você entenda que a gente começa limpando a nossa casa, que a gente começa cuidando, é caindo em si, é permitindo que o nosso coração seja encontrado por Deus. Não se envaideça, não se ensoberbeça, para que não seja resistido por Deus, mas deixa que Ele te encontra, deixa que Ele te abrace. Se alegre, celebre com o que foi